Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Seguindo, a temática, das 10 equipes que eu vou falando aí, Tô fazendo de pouco a pouco e tudo, devagarinho e tudo, Porque, eu fiz as 5 últimas equipes tudo seguido, E cansou pra caramba, sabe, cara? Cansou muito porque, nossa, assim, me deixou rouco e tudo. E cansa também, Vamos falar a real aqui que cansa, Aí eu tô postando pouco a pouco, tá? Tenho praticamente todos os vídeos já. Falta só fazer só da Ferrari e da McLaren agora, Agora eu vou fazer da Red Bull, Vou fazer a humilhação, do Verstappen e Pérez, Bom, pessoal, eu tenho que lembrar todos o seguinte, É a minha opinião, Eu já falei milhares de vezes isso, mas torno a dizer a vocês. É minha opinião, posso estar errado, claro, mas é a minha opinião, E acho que não há nada de errado, ainda mais eu tendo um canal de dar opinião e dar o feedback, como se diz em termos modernos, dar a minha opinião, Então é isso que eu particularmente tenho a dizer a vocês antes de qualquer coisa, Bom, vamos lá, Vamos ver como foi a humilhação, de Verstappen e Pérez, na Red Bull. Lembrando que sempre funciona assim, Vamos falar primeiro dos pilotos, depois da equipe, A começar, pessoal, o seguinte, a começar pelos requisitos numéricos de batalha aqui que foram escolhidos foram o seguinte, Vezes em que terminou à frente na corrida, vezes que terminou à frente na qualificação, resultado no campeonato, vitórias, pódios, pontos, posição, posição na pontuação, ou seja, onde o piloto finalizou a corrida na zona de pontos ou não, poles e abandonos, E vamos lá, Meu Deus, olha o arregaço disso aqui, cara. Corridas, à frente, 23-1 pro Verstappen. 23-1 pro Verstappen. Qualificação, terminou à frente, 23-1 pro Verstappen. No campeonato, a posição no campeonato, o Verstappen foi tetracampeão e o Pérez foi apenas 8º colocado. Vitórias, o Verstappen teve 9 vitórias e o Pérez não teve nenhuma vitória. O Verstappen teve 14 pódios e o Pérez teve apenas 4 pódios. O Verstappen teve 437 pontos e o Pérez teve 152 pontos. Minha Nossa Senhora. Posição, assim, nos pontos, o Verstappen finalizou 23 corridas na zona de pontuação. Teve só um abandono, assim, que ele teve só uma corrida só que ele não esteve, que foi a corrida em que ele abandonou, Incrível a consistência do Verstappen, enquanto o Pérez pontuou apenas 16 vezes nas 24 corridas em que ele correu. Poles 8-0 para o Verstappen e o Pérez, a única coisa só que o Pérez ganhou em relação ao Verstappen foi o número de abandonos, que foi 5, e o Verstappen teve apenas 1. Bom, pessoal, eu vou começar primeiramente falando sobre o Verstappen, O Verstappen, para mim, ele faz uma das suas melhores temporadas, na minha opinião, Eu diria que em termos de título, eu vi algum tempo atrás, assim, muitas pessoas ranqueando os títulos do Verstappen e tudo, e eu vou fazer isso, tá? Vou fazer isso logo depois que eu terminar as 10 equipes e tudo, Eu já adianto a todos, assim, que apesar de o Verstappen ter tido grande parte da temporada, não ter tido o melhor carro do grid, eu não coloco essa campanha dele como uma melhor em termos de dificuldade para ser tetracampeão, Eu acho que, para mim, ainda permaneço, já dando não vou dar spoiler aqui, mas assim, não acho, enfim, essa campanha a mais brilhante. Eu não acho essa campanha a mais brilhante do Verstappen. Para mim, o Verstappen mostrou uma consistência impecável, Eu acho, assim, que ele foi muito consistente, extrema regularidade, isso a gente tem que falar. E para mim, cara, olha a corrida que ele fez no Grande Prêmio do Brasil, que para mim está, na minha visão, claro, uma das melhores atuações que eu já vi de um piloto na chuva, que foi o Grande Prêmio do Brasil de 2024. O Verstappen sempre teve essa relação muito forte, assim, no Grande Prêmio do Brasil, Eu acho, assim, que a corrida em que
muitos viram quem era o Verstappen de verdade mesmo foi no Grande Prêmio do Brasil de 2016, aonde ele tacou terror e tudo, quase venceu, assim, ele não chegou ao quase de vencer a corrida no Grande Prêmio do Brasil de 2016, mas ali ele foi o protagonista nato ali, porque ele ultrapassou todos ali, menos o Hamilton, né, que tava ali, mas ele com aquela Mercedes e o Hamilton em outro naipe, em outras épocas, assim, 2016, né? Isso já vai fazer já 9 anos já, inclusive, né? Mas enfim, o Verstappen sempre teve uma coligação muito forte, assim, de boas situações no Grande Prêmio do Brasil, né? Seja como for, cara, eu gostei muito dessa temporada dele, mas assim, acho que algumas coisas meio que mancharam, de certa maneira, o Verstappen, na minha visão, nessa temporada, né? Para mim foi o Grande Prêmio do México, por exemplo, citando apenas um exemplo, né? Porque para mim, o Grande Prêmio do México é para mim o momento mais sujo que eu vi do Verstappen, né? E me desculpe as Verstappens aí, mas acho que não é injusto a gente colocar aqui que aquilo ali, acho que piloto algum nem deveria passar pela cabeça, né? E eu vejo muita gente passando pano para aquilo e tudo. Para mim dar nome a alguma sujeira, né? As pessoas querem colocar uma mitologia, um endeusamento até mesmo no erro do cara, né? No momento ali que o cara perde um parafuso da cabeça, né? Tem gente que chama isso de mentalidade, de vencedor e tudo, mas eu para mim chamo isso de burrice, eu para mim chamo isso aí de descontrole dentro de um monoposto, né? Então assim, acho assim que ele teve alguns momentos desses, mas eu acho que isso não pode desmanchar toda a campanha do Verstappen. O Verstappen ele tem o melhor carro, o Verstappen, pessoal, assim, ele tem o melhor carro nas 6, 7 primeiras corridas e é só. Dali em diante ele não tinha mais o melhor carro em nenhuma outra circunstância. Eu diria que a Red Bull ela se encontrou um pouco nessa parte final do campeonato também, né? A gente vai falar mais do carro da Red Bull em si, né? Mas o Verstappen se manteve mais constante nessa parte final, por exemplo, né? A parte do meio ali da temporada ali do Verstappen foi muito discreta mesmo. Ele acabou não podendo fazer tanta coisa. O carro da Red Bull estava uma draga naquele instante ali, mas ele acabou fazendo a diferença. E isso é, com certeza, maior do que alguns erros dele, do que alguns momentos assim. Eu só critico quem é que fica babando o ovo para erro de piloto, chamando que isso é mentalidade de vencedor. É isso que eu particularmente não concordo. Eu acho assim que, mas assim, no mais, cara, o Verstappen teve outras várias coisas onde ele não teve o melhor carro, conseguiu administrar e finalizou a temporada com mais pontos do que quando tinha, em relação ao segundo colocado, do que quando tinha o melhor carro, né? Então, isso mostra o tamanho da sua regularidade absurda e fenomenal que foi o Verstappen nessa temporada, né? Então, para mim, acho que não resta a menor dúvida que o Verstappen é hoje, a gente gosta ou não, né? O Verstappen é hoje o melhor piloto desse grid. Ele é o piloto que tira leite de pedra desse carro. Eu não sei se esse carro é tão ruim assim, e vocês vão entender porque eu quero dizer isso quando eu falar mais do Pérez, né? Mas enfim, eu acho que esse carro da Red Bull não era tão ruim, igual, mais uma vez, a mitologia das pessoas para engrandecer os feitos do Verstappen, né? Eu não acho que esse carro da Red Bull era tão ruim assim, não, tá? Eu acho assim que o carro da Red Bull só não era melhor que o carro da McLaren e às vezes da Ferrari, né? Mas era um carro melhor do que da Mercedes e de outros aí, né? Só que as pessoas colocam o carro da Red Bull em alguns momentos ali como se ele fosse o quinto, sexto melhor carro. E não é para tanto, né? Não é para tanto, né? Vamos parar de colocar essa mitologia, que acho que não precisa disso. O Verstappen já é o melhor piloto, não precisa provar isso para mais ninguém, ninguém tem dúvida disso, né? Mas se as pessoas insistem nesse endeusamento o tempo todo aí, o problema é delas, né? Mas enfim. Bom, isso dito sobre o Verstappen, né, que para mim fez uma temporada muito boa e tudo. Eu diria assim que em termos de nota, eu diria que fez ali uns 8,5, 9 ali, acho que por aí ele fez, acho que até mais. E é justo dizer que ele foi o melhor piloto do grid nessa temporada, né? Bom, Sérgio Pérez. Cara, o Sérgio Pérez é uma tragédia em forma humana, né? Porque, cara, é algo assim, você vê nitidamente que é psicológico, né? Você vê nitidamente que o Sérgio Pérez, ele não é tão ruim assim.
né? Mas o que mais me surpreende é que o Pérez, ele falava até no início ali da temporada que ele já tinha entendido a sua posição na Red Bull, né? Em 2023 ele tentou bater de frente com o Verstappen, tentou seguir aquela temática assim, não, isso ele falando em 2023, não, eu quero ser campeão esse ano, acho que eu tenho condições assim, de bater o Verstappen. Ninguém acreditou, nem ele próprio se acreditava nisso, né? Mas se ele disse isso, né, quem é que é a gente para poder duvidar, né? Quer dizer, a gente duvidou, né? A gente duvidou. Mas assim, na minha humilde opinião, cara, o Sérgio Pérez esse ano, com a consciência de que era um segundo piloto, foi um desempenho asqueroso do Sérgio Pérez. Eu acho, assim, se a gente fizer um top 5 piores pilotos dessa temporada, é o Pérez, ele está ali. Eu não acho que seja o pior, acho que outros pilotos aí fizeram coisas piores, talvez, como Logan Sargent, como Logan Sargent, o Diogo Anu, acho que não fez. Quer dizer, mas assim, enfim, fato é que eu não acho assim que o Pérez, eu achava assim, sinceramente assim, que o Pérez ele fosse sofrer muito, porque uma coisa que eu aprendi muito com Fórmula 1 nesses anos todos, senhores, é que é o seguinte, quando uma equipe dominante, ela deixa de ser dominante, o primeiro a sentir o efeito dessa queda de rendimento de uma equipe dominante é o segundo piloto, né? Porque é ele que normalmente, assim, que tecnicamente falando, ele não tem a velocidade, ele não tem a técnica, ele não tem o talento, ele não tem nada disso, e então ele vai ser mais atingido, né? Então, assim, é muito difícil, assim, você colocar, cobrar mais do Sérgio Pérez numa questão, assim, de exigir que ele vencesse corridas e tudo mais, porque o carro da Red Bull, acho que chegou um momento ali que ele não tinha a menor condição disso, né? Então, mas assim, eu até falei isso no que eu achei da temporada, e para mim eu continuo afirmando isso, né? Eu continuo afirmando isso. Para mim o rendimento do Sérgio Pérez é tão ruim, a tal maneira que a gente não sabe se o carro da Red Bull é tão ruim igual se fala, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, tá, o carro da Red Bull não é uma draga de carro, né? Porque a draga para mim é carro da Williams, draga para mim é carro da Williams, carro da Sauber, isso para mim é draga, né? Eu acho assim que o péssimo resultado do Sérgio Pérez, para mim, disfarça muito o que é o carro da Red Bull realmente. Se o carro é ruim de tal maneira que o Sérgio Pérez não conseguiu render absolutamente nada da metade para o final da temporada, ou se o carro é minimamente bom para fazer os resultados que o Verstappen fez, né? Que foi ali, né, manter uma certa consistência. Na minha opinião, o carro é minimamente bom. Só que o Sérgio Pérez estava com uma mentalidade de um ovo, né? Eu até teria outro termo aqui para dizer, mas eu prefiro usar um termo mais limpo, né? Vamos chamar assim, né? Mas assim, a mentalidade de pedra do Sérgio Pérez, né? Eu vou colocar todas as mentalidades possíveis aqui, e todas elas com o mesmo intuito de dizer que o mental do Sérgio Pérez estava fraquíssimo, tá? É isso que eu quero dizer. Mas para mim, acho que assim, o mental dele não permitiu que ele simplesmente rendesse mais, né? Sempre com uma pressão e tudo mais, sempre ali ele correu sério risco após o Grande Prêmio da Bélgica de não correr mais pela Red Bull. A Red Bull foi lá e deu chance a ele, né? Então, para mim, cara, honestamente falando, a Red Bull está em terceiro, é muito culpa do Sérgio Pérez. O Verstappen fez a parte dele, e até mais, talvez diria eu. Mas, na minha opinião, o Sérgio Pérez não tinha a menor condição de permanecer na Red Bull. Não tinha a menor condição. Até mesmo o torcedor mexicano mais fanático do Sérgio Pérez possível tem de admitir que o Sérgio Pérez foi uma porcaria, desculpa o termo, com um desempenho asqueroso, um desempenho lixo, porque não dava mais para sustentar isso, né? E, como se diz, né? Fica muito a decepção. Eu não acho que seja a última corrida do Pérez na Fórmula 1, não, tá? Não acho. Acho que ele ainda tem ainda para queimar, mas não num carro competitivo do nível da Red Bull, com a pressão que se tem a Red Bull, né? Porque a Red Bull não é só pela questão assim de que eles dizimam os segundos pilotos e tudo mais, e mais o que e coisa e tal, né? Mais também porque o Pérez não tinha a menor chance de merecimento, porque o Pérez realmente foi muito mal psicologicamente falando, e isso aí foi
contaminado na sua pilotagem, né? A sua pilotagem foi completamente contaminada com esse psicológico de pedra podre que ele teve ali, né? Mas enfim, né? Agora falando sobre a Red Bull, né, cara? A Red Bull tem perdido muitas pessoas importantes, perdeu Adrian Newey, né? Que pra mim é o cúmplice, né? Assim, não, é a cereja do bolo, né? Cereja do bolo. E eu acho que as minhas expectativas com a Red Bull desse ano, ela até que foram até surpreendentes, mesmo com a Adrian Newey saindo, né? Eles inovaram em um conceito de sidepod ali e que acabou finalizando a temporada sem ele, né? Mostrando que foi um conceito que não deu certo, né? Quem é que se lembra daquele conceito esquisitão que a Red Bull teve no início da temporada e tudo mais? Vocês lembram que eu falei? Que eu acho que tem até um vídeo que eu fiz sobre, né? De que essas inovações radicais assim, muitas vezes elas tendem a não dar muito certo. E dito e feito, né? Muito embora rendeu bem no início da temporada e tudo mais, né? Inclusive, já no começo da temporada já começou com aquele lance todo, né? Do Jos Verstappen com o Christian Horner. Já começou com toda aquela tensão, né? Por causa de algumas polêmicas envolvendo o Christian Horner, né? E tudo isso foi apagado, né? Tudo isso aí foi apagado, não se soube mais nada disso. Fórmula 1 não fala mais nada, a Red Bull não fala mais nada, e a gente fica aqui à mercê desses caras aí que não colocam notícias a respeito sobre, né? Não se tem mais notícias, né? Eu, sinceramente, acho que se a Red Bull permanecer como finalizou 2024, eu não vejo nem sequer o Verstappen sendo campeão, por mais talentoso que ele possa ser. Porque o Verstappen ele ganhou muito esse título dessa temporada, muito pelo que ele fez quando ele teve melhor carro, né? Quando ele teve melhor carro ali nas 6, 7 primeiras corridas, diferente de Lando Norris, por exemplo, e da própria McLaren, não souberam aproveitar as oportunidades igual a Red Bull conseguiu aproveitar. A Red Bull aproveitou literalmente todas as oportunidades onde ela tinha, todos os grandes prêmios onde a Red Bull é que tinha o melhor carro, o Verstappen conseguiu chegar lá e vencer, né? Então, para mim, isso mostra a competência do Verstappen e tudo mais, e mostra que, ao meu ver, claro, né, que a Red Bull também melhorou muito. Assim, a Red Bull estava numa ascensão ali no início da temporada, aí ela teve uma queda brusca ali na metade da temporada, e ela consegue melhorar um pouco mais ali pelo final, né? Assim, não muito, mas o suficiente para permanecer com o Verstappen pontuando e tudo, estando ali em quinto, quarto, né, e tudo mais, né? Então, eu não prevejo muito a Red Bull sendo campeã em 2025 com este rendimento que ela teve da metade e para o final da temporada. Se ela voltar a ter um carro dominante igual teve no início, com certeza, ainda mais com Verstappen e tudo mais, né? Mas é isso que eu particularmente penso, né, senhores? Eu acho assim que a Red Bull tem perdido peças muito importantes. Eu ouvi muita gente falando aí, né, que inclusive com a saída do Sérgio Pérez, a equipe perdeu muitos patrocinadores. Vocês acham mesmo que a Red Bull, no patamar que ela está hoje na Fórmula 1, vocês acham mesmo que ela vai perder patrocinador? Alguns vêm, outros vão. Tipo assim, alguns... Não, como é que é? Esqueci como é que é a frase, mas enfim... Foi embora alguns, mas vem alguns também, né? Então, assim, é uma equipe que tem muito apoio de patrocínio, vai haver muitas empresas que querem, com certeza, fazer parceria com a Red Bull. Então, né, pelo amor de Deus, alguém acreditar nisso, né? Assim, né? Agora, a Red Bull, eu tenho que dizer o seguinte, ela cavou a própria cova nesse quesito de campeonato de construtores, né? Porque foi avisada a ela, desde o início dessa temporada. Na verdade, melhor, né? No decorrer dessa temporada, todo mundo falava o seguinte: se a Red Bull permanecer com o Sérgio Pérez, ela não vai ganhar jamais esse campeonato de construtores. Ela não vai ganhar esse campeonato de construtores. Então, dito e feito, né? Numa distância até considerável, né? Mas em relação a Ferrari e McLaren, que ali sim tinha dois pilotos com competência nessas duas equipes, mas isso realça muito o aviso que foi ignorado por parte da Red Bull, né? Que ignorou isso e aquilo, preferiu manter o Sérgio Pérez, que esse mental horroroso que ele estava aí, e aí não deu outra, né? Ficou com uma pontuação, ficou apenas em terceiro no campeonato de construtores, né? Então,
Mas é como eu falei, para mim é um carro assim que é nitidamente uma segunda ou terceira força, né? Eu acho que está ali um pouco meio que pau a pau ali com a Ferrari, e a McLaren ali, na minha opinião, finalizou o ano melhor, né? Então, não é um carro tão ruim, igual alguns mistificam, mas também não é um carro tão bom assim para vencer corridas novamente, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser a Red Bull em 2025, né? No mais, pessoal, acho que eu acredito que não falei tudo que eu tinha que dizer, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa ou não sei, mas eu acredito que seja nessa base, tá? Então é isso aí, pessoal, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis, tá? Falou, é nóis.